Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast NPcast. Estamos aqui na área hoje com dois convidados muito especiais, mas antes de mais nada eu quero aqui pedir para você um favorzinho, né? Não vai custar nada, muito pelo contrário, vai agregar cada vez mais valor na sua vida. É só você fazer o seguinte, se inscreve no botão aqui que tá aqui na sua faixinha do YouTube mesmo, você pode colocar ali, ativa o sininho, já para que você sempre seja notificado a cada novo episódio. Você está vendo a sequência que está vindo de conteúdo? As personalidades que aqui estão comigo, tudo isso é para levar transformação. O NPcast ele tem essa função, realmente é tentar trazer de uma maneira leve todas as pessoas que de alguma maneira fizeram parte ou fazem parte da minha vida. E se você está escutando isso pelo Spotify, vai lá, clica no coraçãozinho, porque sempre que chegar um novo áudio você vai saber o que está rolando. Bom, eu vou apresentar porque hoje, diferente dos outros episódios, eu estou com dois convidados. Sempre a gente convida um só. Mas, dentro de uma estrutura que eu convivo hoje, eu precisava trazer duas personalidades importantes que fazem parte diretamente da minha vida. Eu vou falar um pouco do currículo de cada um, mas eles vão se apresentar. Bom, os caras trabalham como estrategista financeiro. É uma dupla que, de verdade mesmo, através do Instagram, eles vão lá e, de alguma maneira muito leve e divertida, eles falam de planejamento financeiro como ninguém. Eles já ajudaram diversas pessoas a sair de situação de endividado e também já ajudaram centenas de vidas a se tornarem investidores de fato. E hoje, do meu lado, eu tô com eles aqui, Bruno Reis e Samuel Estevão. Sejam muito bem-vindos ao NPcast. Muito obrigado, Netão. Tamo junto, meu garoto. Muito prazer, um prazer infinito em estar aqui, que honra. Por mais que a gente faça parte da casa, é uma honra imensa estar fazendo parte, participando aqui desse podcast, onde às vezes a gente até fica meio sem jeito, porque grandes nomes já sentaram aqui. Esse projeto está iniciando, mas graças a Deus, grandes nomes, né, tanto do mercado financeiro como do empreendedorismo já sentaram aqui. Então, eu tenho como privilégio, Bruninho, com certeza, ele tá aqui participando junto com você desse... Uma honra. Como o Samuel aí agradeceu, também te agradecer. Como o Neto sempre fala nos podcasts dele, pô, que honra, ele trouxe o pai e a mãe dele e, tipo, ver o amor que ele tem pela família dele, as pessoas que ele trouxe aqui, a gente tá nesse mesmo lugar e ele poder honrar a gente. Eu fico muito agradecido por isso. A vida, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês muito importante pra vocês não esquecerem. Do A ao Z, independente de quem seja, se essa pessoa acrescentou algum valor, seja grato por isso. Esses caras estão aqui, não é, mas entrou fulano de tal, já participou A, B e C do podcast, é lindo falar isso. E eu sou muito grato, sim, por conhecer pessoas que me ajudaram a que eu pudesse evoluir de fato. Mas eu preciso reconhecer também o que esses caras fazem no meu dia a dia e como eles fazem parte da minha vida. E o NPcast é com essa função, eu trouxe eles aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais das pessoas que convivem comigo. Então eu vou começar com o Samuel, né, que começou aqui na NP já faz há um tempo, né, foi um dos primeiros a chegar aqui na casa. Samuel, você apresenta um pouco pro público aí, fala com eles, fala quem que é o Samuel, o que faz da vida, algum hobby, o que gosta. E galera, deixa eu falar um negócio rápido, esses meninos aqui, eles são extremamente nervosos, eles não sabem como que tá a situação. Se vocês verem a coraçãozinho, a carinha deles aqui, é porque os caras estão muito agoniados mesmo. Mas, Bora. Gente, de maneira leve, é pra trocar ideia, como se vocês estivessem falando comigo mais um dia normal, tá bom? Bora. Então vamos lá, galera. Meu nome é Samuel, tenho 23 O que acontece? anos. E o que acontece? Vai. Hoje sou estrategista financeiro, também sou investidor na Bolsa de Valores. Tenho uma experiência com serviços de telecomunicação, pois quando eu vim para a Baixada Santista, essa oportunidade de emprego que eu tive, e no meio dessa trajetória aconteceram alguns episódios, e no decorrer desse podcast nós vamos comentar alguns desses episódios que foram acontecendo, até eu parar aqui dentro da NP Company. Também sou baterista, sou cristão, tenho uma fé absurda em Deus, creio não, né? Eu tenho certeza que Ele é a maior base da minha vida, e sem Ele eu não sou nada, e se hoje eu sou alguma coisa, é por conta dele, por causa dele, e sempre vai ser por ele. Então, é isso. Eu acho que no decorrer do podcast vocês vão conhecendo um pouco mais sobre a minha história. Agora você, Bruninho, se apresenta um pouco pra essa galera que tá te escutando aí, que tá escutando no carro, que tá em casa, fala aí. Então, galera, vamos lá. Meu nome é Bruno dos Reis, eu tenho 19 anos, sou o mais jovem da NP Company, né? Uma honra também ser o mais jovem. Eu jogava bola até o ano passado, eu sempre gostei, sempre foi minha paixão.
E terminei minha escola, comecei uma faculdade. E o Bruno, um hobby novo, apesar de não já atuar mais com o futebol, é ler livros. Então, como você perguntou hoje, de um hobby é ler livros. Sou cristão também, e o livro que eu mais leio hoje em dia é a Bíblia. Boa, tá vendo que a garotada já chegou legal aqui. Vocês estão mandando bem, já começaram bem. Bom, então eu vou começar a fazer algumas perguntas para que as pessoas possam entender mais. Então a gente vai tirar em 2 períodos aqui, né? Vamos fazer em um formato dinâmico. 2 períodos. O período 1 aqui vai ser vocês se apresentando, perguntando algumas coisas da vida pessoal de vocês. E o segundo, a gente falando sobre como a gente pode agregar valor, sobre o serviço que vocês levam para a sociedade através da educação financeira. Bom, agora eu vou começar com o Bruno. Bruno, fala um pouco da tua história, dos teus pais, o que acontece, de onde você vem, você nasceu. Tá. Conta um pouco de você. Tá, vamos lá. Eu nasci aqui em Santos mesmo e eu gosto de começar com o meu sonho. Todo mundo nasce, eu tenho certeza que todo mundo tem um sonho dentro da gente. E meu sonho sempre foi ser rico. E além de ser um sonho, sempre foi uma certeza. E com isso eu vi o futebol, apesar de gostar muito de jogar, eu vi como um meio, uma ferramenta de chegar a esse sonho, a essa riqueza. E aí eu comecei no futebol muito cedo, com 4 anos de idade, comecei a jogar salão. Eu jogava no Grêmio Metal. Com 5 anos de idade eu tive uma dengue hemorrágica, eu fiquei 11 dias internado. Eu não me lembro muito, eu era muito novo, mas minha mãe sempre me contou. E com isso eu tive que ficar 1 ano, 2 sem jogar. E até então eu falei, não vou desistir, esse é meu sonho, minha família. E eu continuei, fui migrando, fui crescendo dentro do mundo do futebol. E com 15 anos de idade eu saí de casa para tentar e fui para o interior de São Paulo. E com isso eu comecei a rodar essa vida do futebol, comecei a ir atrás do meu sonho. Até o ano passado, até os 19 anos. Eu tenho um irmão por parte de pai. Hoje em dia a gente tem pouca comunicação, mas como é família, o amor é o mesmo. Mandar até um beijo aqui para ele. E esse é o Bruno. E aí ano passado eu tive que tomar uma escolha, uma decisão. Eu via o futebol, bem claro que até brincando, hoje todo mundo vê um jogador de futebol e fala, não, quero ter essa vida. Mas é até engraçado, hoje a gente trabalha muito com números, apenas 2% ganha mais que um salário mínimo. 98% dos jogadores de futebol, segunda, terceira divisão, não tem uma vida estável, é difícil, migra muito, então não tem essa estabilidade. E como o meu sonho sempre foi ter dinheiro, eu vi que eu não estava alcançando, não estava sendo uma ferramenta. Até então estava legal, mas não estava me trazendo um retorno. E aí eu tive que tomar uma decisão difícil. Para falar para minha família isso foi complicado, porque imagina, desde os 4 até os 19, 15 anos eles investiram em mim, 15 anos eles acreditaram. E quando você tem uma filha, um filho, você tem uma filha, pode dizer melhor que eu, no dia que ela te falar o sonho dela, você vai comprar o sonho dela e vai até o final. Exato. E como eu falava isso sempre pros meus pais, eles compraram o meu sonho. E nisso, falar que não, matar o meu sonho dele junto, foi uma dor. Meu pai ficou uns 2 dias sem falar comigo, mas depois minha mãe já me abraçou. Não, eu tô contigo, se tiver que estudar o que você for ser, eu tô com você. E aí nisso eu tive que migrar, ano passado, tomar essa decisão. E aí é uma história que eu gosto muito de contar. Muitas pessoas hoje, quando eu falo da NP, como que você chegou nisso? O Bruninho que jogava bola hoje fala de finanças, de planejamento financeiro. Como você chegou aí? E essa é uma história que eu gosto muito de contar. Quando eu terminei, quando você toma uma decisão de deixar um sonho de lado, não é um momento alegre. Eu fiquei muito triste, muito baqueado e voltei para Santos. Aí fui trabalhei num restaurante do pai do Quinho, meu barbeiro, mandar um abraço para ele. E nisso eu tava triste, amargurado, não me via feliz porque via meus amigos jogando. Não me via com um futuro. Falei, o que eu vou ser agora? Como eu vou chegar nesse sonho? O que eu vou fazer? E nisso eu fui procurar me resguardar, me encontrar em outras coisas. E nisso eu fui, não que seja errado, mas eu fui pra balada, fui pra cachaça, fui procurar essas coisas e não me encontrava feliz. Até então eu curtia, mas chegava na minha casa à noite, vou esperar semana que vem pra isso, e eu sentia esse vazio. E um certo dia, eu não sei se eu já cheguei a contar isso pra você, eu tomei uma decisão, falei, não quero isso mais pra minha vida. Eu fui na igreja num dia, e lá me entregaram um panfletinho de uma palestra de empreendedores. E aí eu tomei essa decisão, falei, não, vou mudar. Até então não sabia o que eu ia fazer da minha vida, falei, gosto de finanças, eu tinha um pensamento. Gestão financeira, finanças, eu vou ter algum negócio sem nem saber o que é, mas eu vou aprender a gerir meu dinheiro. Aí eu tomei essa decisão. E aí, onde eu entro que Deus é maravilhoso, Ele tem um plano para todo mundo. Me entregaram esse panfletinho, eu falei, vamos ver, não faço nada, não estudo, não trabalho, o que eu vou fazer? Vamos lá, né? Nisso eu cheguei lá, eu sentei numa cadeira, aí tava o meu amigo, o meu barbeiro, e na outra cadeira tava o Neto.
Tipo, nunca esperei por isso. Tipo, nunca imaginei nisso. E aí, teve uma tarefa de networking lá. E aí era pra dar a mão pra uma pessoa que, tipo, tem alguma coisa a ver contigo. Eu falei, vou dar a mão pro meu amigo que ele jogou comigo. A outra pessoa, não sei o que eu vou fazer. Não faço nada da vida. E eu fiquei, tipo, muito triste ali, né? A primeira pessoa que eu falei foi o Neto. Aí eu falei assim, eu não trabalho, não tenho empresa, não tenho nada. Mas eu quero estudar educação financeira, gestão financeira. Ele olhou pra mim, nem me conhecia, nunca me viu. Ele falou assim, eu vou te ajudar. Eu não sei, tipo, ele nem me conhecia. Eu vou te ajudar. Quando acabar aqui, você pega meu número e fala comigo. Aí eu, caramba, tipo, Deus tem um plano pra minha vida. Até então, ali eu cumprimentei ele, segui ele. E aí nisso ele falou assim pra mim, vai lá no escritório, tipo, me tratou mal bem, né? Aí eu, nossa, vou conhecer sobre isso, eu não sabia de nada. E aí ele falou, vai no escritório. Ele me seguiu, continuou, começou a curtir minhas coisas, a comentar. Só que nisso ele viajou pra Europa, né? Aí ele foi conhecer lá Barcelona, Paris, Inglaterra, aí beleza. Vai acabar estourando. Aí eu não fui, tipo, eu não fui no escritório esse mês. Aí sabe quando uma pessoa faz um convite, tipo um famoso? Quando eu olhei, falei, pô, o cara verifica. Não fala isso. Não, meu Eu entendo. meu pensamento, mas... eu falei, o cara não só falou da boca pra fora, tudo bem. Aí ele foi viajar, legal, só que ele continuava curtindo, eu estudando, fazendo as coisas, ele curtia. Aí ele voltou, você voltou, acho que foi 1 ou 2 dias antes do CRI, na outra palestra. Aí eu falei, ele nem vai, tá pra lá, tipo, vai chegar cansado, ele vai ir, não vai. Aí eu fui, ele não tinha chegado, você chegou um pouco tarde. Nesse dia eu tava do outro lado, isso 1 mês passou. E aí, quando você chegou, você me viu. Tipo, eu tava do outro lado e você chegou assim. Aí você no meio da palestra, tipo, fez assim, ó, tipo... Aí eu falei, não é possível, tipo, o cara lembrou de mim, né? Aí, tipo, acabou, aí você começou a conversar comigo como se conhecesse há 10 anos. Bruninho, em Paris é assim, na Inglaterra é assim. Você vai conhecer lá quando você for pra Barcelona, você falando comigo. Aí eu falei, não é possível, o cara nunca conversou comigo, tipo, o cara... sendo mal humilde comigo, né? Aí ele falou assim de novo, você tem que ir lá no escritório. Aí na cabeça, vai ser mais um convite da boca pra fora, né? Aí na hora ele tirou o celular, assim. Aí tu tirou o celular, foi na tua agenda, assim. Tu tinha muita coisa pra fazer, eu lembro. Aí tu arrumou um tempinho e falou, vai lá no escritório esse dia. Eu falei, agora tá certo, né? O cara marcou, vou ter que ir. Aí nisso, era uma segunda-feira, né? As palestras. Aí na quinta-feira vai lá. Aí numa quarta-feira, um dia antes, eu treinando, aí tu me mandou uma mensagem. E aí, Bruninho, eu falei, pronto, ele vai desmarcar. Tipo, o cara deve ter uma par de coisa pra fazer, né? Vai desmarcar comigo. Aí, tudo certo pra amanhã? Eu falei, tudo certo. Aí ele falou assim, chega às 9 horas, é o horário que eu chego lá. Mas se você quiser aprender mais, vai umas 8, 8h30, que aí você vê eu operando na bolsa. Aí eu falei, não, se eu tiver que chegar às 5 horas lá, eu tô lá pra aprender, tipo, qualquer coisa. Aí, beleza, eu fui. Aí, no dia que eu cheguei aqui, tipo, me tratou mal bem. E aí eu aprendi tudo isso. Aí daí em diante, tipo, tudo que ele vem fazendo na minha vida, mas foi essa história, né? Que eu cheguei na NP. Cara, porra. Isso daí só reafirma o quanto o propósito é muito maior do que eu, né? Acho que muita gente que me conhece... Uma curiosidade, que loucura isso, de pensar isso. Mas uma curiosidade também que aquele foi o primeiro CRI que eu fui. Eu não tinha ido em nenhuma outra reunião. É muito maluco isso. Como eu fui... Deus ali em cima foi colocando os trilhos assim, né? E uma das coisas muito interessantes, acho que da vida, que eu acredito que seja muito importante para todos nós, é que você não pode, de maneira nenhuma, ter medo de quem você é. Você não pode ser comprado por qualquer valor financeiro na vida ou por... ele tá usando uma baita de uma roupa, eu vou falar com essa pessoa por isso. Não, você tem que ser pelo que o seu coração tá falando. Aquele dia eu lembro, acho que tu tava com uma camisa preta, uma parada assim, e... eu não sei, é Deus mesmo, e aí pegou ali e eu sempre tento ao máximo tratar todas as pessoas da mesma maneira, porque foram coisas que meus pais não tiveram. Eu sempre... Meu pai estacionava o carro num lugar, um carro velho, e as pessoas falavam, deixa aí, joga em qualquer lugar, não tem estacionamento pra você, não entra aqui, com essa roupa você não vai ficar. Então eu falei, não, cara, pô, a gente tem que ser bom pra todo mundo, independente da roupa, do que pode ser. E escutar isso, cara, primeiramente te agradeço por abrir isso
numa gravação, que isso vai ficar eternizado pra nossa história, mas pra mim é muito, muito, muito importante. Porque, de fato, eu consigo entender hoje o que é o significado de que pessoas precisam de pessoas, do que é saber evoluir. E aí, em episódios anteriores, eu já comentei com vocês. Você que tá aí do outro lado, que tá escutando isso que eu tô falando, você tem sim, eu bato isso em todos os episódios porque é um fato. Você tem sim o poder de transformar outra vida. Ah, Neto, mas você já é um educador financeiro, você já falou para mais de 15 mil pessoas, você já tem A, B e C. Não importa. Um dia eu comecei e eu não tinha nada. Um dia eu comecei eu tinha um bendito notebook que não funcionava. Era o que eu tinha para começar. E olha o poder que tem, porque eu trago isso, e isso daqui não é mérito do Neto. Eu agradeço tudo que você tá falando, sei do que eu fiz da minha vida, mas isso é Deus. Não tenho o que falar. Qual a lógica do mundo, da sua trajetória, do que você estava passando, do que eu estava vivendo, e ele causar um encontro desse dentro da casa dele? Tipo, é muito maluco, né, de raciocinar. E obrigado por isso, cara, de verdade. Você é um cara que eu tenho cada vez mais, tem ganhado a minha admiração em tudo. E eu sei que é só o começo. Eu falo isso em casa, às vezes, pra Maitê, que a minha jornada, uma hora, ela vai acabar. Mas vão ter as pessoas que vão continuar ela. E aí cabe pra quem acreditar. Eu não posso... Uma outra frase minha é pra quem quer. Então eu não vou forçar ninguém. Mas a porta pra viver o extraordinário tá aberta. Agora, pô, depois disso daí você já bagunçou tudo aqui o episódio. Pode fazer. Separa 2 períodos. Já era o período. Já foi. A mente também olhando toda essa história do Bruninho. Inclusive, é muito engraçado quando você falou da casa de Deus, né? Que comigo também foi a mesma coisa. Se preparar pra pensar. Porque agora contando um pouco da minha história... Conta aí, era você que eu ia entrar agora mesmo. Pode falar. Fico até... Não sei dizer a sensação, mas é uma história... Por mais que o Bruninho seja... Ele tem apenas 19 anos, mas ele já tem uma bagagem... Uma capacidade infinita, tá? Insana. Capacidade infinita. E outra, isso é um ponto importante que eu vou trazer. Às vezes vai falar, mas o cara tem 19, ou tem 23, ou tem 25, ou tem 32. Deixa eu falar, o meio que tu convive, se tu tiver 50 anos e ele não for bom, não adiantou nada, tá? Não adianta nada você ter 50 anos. Se o meio que você está vivendo não é bom e ele não quer te evoluir, você pode ter 70, que você não vai ter nada a agregar na vida de alguém. Agora, quando você convive com pessoas extremamente dedicadas a gerar transformação, você pode ter 15, que você vai ser uma pessoa muito boa para quem tá precisando te ouvir. Mas pode seguir, Samuel Zico. Exatamente. Falando um pouco agora, mais você, detalhe, se apresenta aí pra galera, daí fala aí. Samuel, desde pequeno, eu sempre fui um moleque aí muito pentelho. Muito distraído, avoado. Igual sou hoje. Não tem como. Tô fazendo uma coisa aqui agora, aí eu vejo uma mosca passando assim, eu falo, opa, deixa eu ver o que tá acontecendo. É desse jeito. E desde, como eu tava falando, desde quando eu era muito pequeno, eu sempre tive em minha mente que eu ia ser uma pessoa muito bem-sucedida na minha vida. Tipo, não é algo que aconteceu com 15, 18 anos, não. Desde quando eu tinha meus 5, 6, 7 anos de idade, onde eu morava em Itapiúna, que é um bairro de uma cidade do interior de São Paulo, em Eldorado. Quantos habitantes tem Eldorado, sabe? Eldorado tem, eu acho que 16 mil habitantes. Tá. 16 mil habitantes. E aí Cara de Eldorado, um abraço, tá? Um abraço para toda a galera daí da minha cidade, onde eu cresci. E desde quando eu era muito novo, eu sabia que eu ia ser uma pessoa muito bem-sucedida. Como? Não sei. O porquê que eu tinha esse pensamento, o porquê que eu tinha esse sentimento, eu também não sei. Mas é aquilo, tem coisa que é só Deus que pode explicar pra gente. E começando a minha trajetória, como eu morava numa cidade muito pequena, o nível de consciência da galera que tá ali também é limitado. Não vou dizer, tipo, de todos, mas de 90% da população dali, o nível de consciência da galera, tipo assim, não é culpa de ninguém. É porque o lugar te permite isso. Tem um limite ali da onde você pode ir. E a minha única saída para poder conseguir atingir novos objetivos, novos lugares diferentes, foi através da música. Que desde quando eu era muito novo, 2, 3 anos de idade, os meus pais também são pastores, e desde muito novo eu sempre gostei muito de tocar bateria. E na igreja ali, você que é cristão, você que é músico cristão que está assistindo, você vai me entender,
que sempre quando a gente é pequenininho, a gente sempre fica no cantinho ali no instrumento. E aí, hoje nem tanto, né? Mas antigamente, quando os músicos, né, da igreja sede ali, da igreja matriz, eles pegavam e, meu, vai pra lá, moleque, vai pra lá, criança, sai daqui. E, tipo, isso nunca me abalava. Aí eu pegava, ficava bravo, dava um chute na canela dos caras, eu falava, pô, meu, deixa eu ficar aqui na minha, tá? Aí chutava a canela dos caras e saía fora. Ia brincar de esconde-esconde na igreja. E a minha única saída pra eu poder alcançar, né, a riqueza, era a música. Eu falava, meu, vamos lá, deixa eu fazer uma conta aqui, né? Aquele hábito do empreendedor, né? De pegar uma calculadora, vamos lá. Se eu fazer tantos atendimentos por dia, eu vou faturar tanto na semana, isso multiplicado por 4, eu vou ter tanto de faturamento no mês. Eu, desde pequeno, eu já tinha essa minha consciência, né, do empreender com a música sendo baterista. E pra mim, a única saída era essa. Então, ali dos meus 5, 6 anos de idade, né? O Bruninho, acho que todo mundo, acho que o sonho de todo menino, né, de criança, sonho de criança de qualquer homem é ser jogador de futebol. Não tem como. Tô mentindo? O Brasil Brincadeira, eu acho que eu fui um moleque que alguma coisa teve de errado com os meus pais. Jogava bola não, né? Então? Irmão, sem brincadeira, eu não sei jogar até hoje. Eu sou chamado só pra... Pra resenha. Pra resenha mesmo já era. churrasco. E, cara, não era meu sonho. Tu acredita? Doido, né? Mas realmente, na minha sala, todo mundo. então. E o meu, tipo... Sabe, 2 coisas que eu queria ser, que é muito maluco, isso é uma curiosidade, que eu não falo em nenhum lugar, mas não falo porque não tive a oportunidade de falar mesmo. Mas eu queria ser 2 coisas. Ou eu queria ser dançarino. Olha que ideia, né? E a outra eu achava muito divertido. Inclusive, tenho alguns primos meus. Água aqui. Eu tenho alguns primos meus que vou mandar um grande abraço pra todos eles. Mas o Júlio, que ele foi na escola me ver dançando. Deu. E eu era. Disso? Você não tem. Não. E uma outra curiosidade, que outra coisa que eu achava irado, sensacional mesmo. O dançarino que era minha referência era o Xande, pra ter uma noção. Mas Teto sabia disso? E o outro cara, e outra coisa que eu queria muito ser, que eu achava irado, o dia a dia, a correria, era lixeiro, acredita? Falava, Lixeiro? Quando eu fizer 18 anos, eu vou pegar lixo, mano, porque é da hora os caras correndo atrás do caminhão. Era essa a minha cabeça. Sabe? E tu vê assim, que entendimento de vida, né, se a gente for pensar no raciocínio. Porque o dançarino, ou o gari ali, né, cara, são funções que hoje não tem nada a ver com o que eu faço. Zero. Mas ela tem 2 coisas que eu executo. Olha que bizarro. O dançarino, ele não tem o quê? Vergonha. Então eu não tenho medo de me apresentar. E o gari, o que ele faz? Ele não tem medo nenhum de correr atrás. Todos os dias, num horário enquanto todo mundo tá dormindo. E é uma necessidade. Inconscientemente, rolou tudo isso. Bizarro, e eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas vocês contando do futebol, eu tava aqui tentando refletir, tipo, e meu cérebro, o que eu fazia, que vontade que eu tinha? E aí eu lembrei que esses dias a gente tava conversando disso em casa, mas toca aí que você tava falando aí. Não, e é muito doideira, né? Porque como eu tava falando, o sonho de toda a molecada da minha sala, inclusive, um é jogador hoje. Não. Inclusive o nome dele é Bruno também. Ele é Bruno. O nome dele é Bruno. E, meu, quando eu era criança, ali, pré-adolescente, 12, 13 anos, eu gostava muito de jogar de goleiro na quadra, né? No futsal. Não, tu tem que jogar comigo. Olha lá, a resenha do boleiro. Não tem que falar. A resenha do boleiro. Tem que jogar comigo um dia. Sabe por quê? Porque numa cidade de 16 mil habitantes, da galera ali de 14 Tu era o goleiro da escola. eu era o melhor goleiro da cidade. Foi isso. Eu tenho até troféu com isso aí. Tinha 4 goleiros. Então, respeita a minha história então, pô. Respeita a minha história. Mas, voltando no gancho, quando toda a galera da minha sala, né, falava, pô, meu sonho é ser jogador. Quando eu ficar maior de idade, eu vou ser jogador de futebol. Engraçado porque eu tinha muito claro na minha mente que eu ia ser baterista. Eu vou ser baterista profissional, é doideiro isso daí. Eu vou ser baterista profissional, porque isso daí vai me trazer uma remuneração legal. E eu vou conseguir enriquecer. Vou conseguir comprar minha Porsche, minha Ferrari, que eu gosto muito de carro. E eu vou enriquecer dessa maneira. Só que, conforme os anos foram passando, a realidade foi batendo foi chegando mais perto, né? Aí eu peguei, pensei e falei, peraí, mano, será? E se
E se? E eu coloquei muitos objetivos, né? Muitos objetivos, como todo empreendedor tem na vida dele, né? As metas. Eu coloquei metas na minha vida de como um baterista. Isso tipo de forma inconsciente ainda, na verdade. Quando eu tinha 14 anos, eu morava na cidade de Eldorado e eu tocava na Igreja Assembleia, setor 1 da cidade, tipo assim, na época, hoje tem igrejas maiores lá, mas na época era a maior igreja da cidade. E o grupo de louvor dessa época, da Igreja de Eldorado, tipo, era referência no Vale do Ribeira inteiro. Irado. Referência no Vale do Ribeira inteiro. E eu comecei a ficar conhecido por conta do grupo de louvor de Eldorado, era estourado. E eu comecei a ficar conhecido por conta disso, no Vale do Ribeira, né? E aí, na Assembleia de Deus no Ministério de Santos, tem uma vez por ano, tem eventos, né? Em alguns anos, nesses anos passados, acabou não tendo por conta de pandemia e tudo mais. Mas tem um evento de adolescentes, que é o grupo, né? O Ademes. E pra você ser músico e tocar no congresso, tipo, congresso tem, 4 mil jovens, 4 mil adolescentes. E aí, pra você tocar nesse congresso, você precisaria ganhar uma competição. E eu sou um cara extremamente competitivo. Você consegue perceber isso aí, né? Isso é bom. Olha alguém competitivo. Eu sou extremamente competitivo e eu não gosto de perder. Nem no Para o Ímpar eu gosto de perder. Eu sempre vou arrumar uma solução pra ganhar. Em particular, como ele tá aprendendo a conviver, hoje ele só tá perdendo pra mim. O resto... Olha lá, carinha dele fica bravo, ó, quando eu falo em perder lá. Tá tudo bem, gente, é o momento, são fases. Na hora dele vai ganhar, na hora certa ele vai ganhar. Vou ganhar. Vai ganhar. E como que vai ser sua reação quando eu te passar? Tu acha que eu não perco, não? Ó, uma coisa do mercado financeiro que é importante. Quem vive do mercado financeiro, antes de qualquer coisa, ele precisa saber perder. Porque muito mais do que sobre aquilo que você quer ganhar, é sobre aquilo que você aceita não ter. E aí, a evolução do mercado financeiro foi um lugar onde 2015, 16, 17, foram 3 anos perdendo todos os dias. Então, além de todas as outras coisas, falando de grana, de trabalho, mas então, tipo assim, não que eu goste, não tenho prazer nenhum, e eu sou extremamente competitivo também, mas eu consigo respirar e falar, beleza, no próximo jogo vai estar na área. Isso de aprender a perder é um negócio muito importante pra vida inteira, né? Pra vida inteira. Pra quem é atleta, não só de futebol, pra outros esportes também, a gente convive isso diariamente, né? Após uma competição, após um treino. E só que não é só dentro do esporte, só dentro do mercado financeiro, é da vida. Sim. E eu acho que a gente vai calejando, né? Conforme vai passando o tempo aí, é aí que a gente vê, né? Quem que a gente vai se tornar. Se você desistir na primeira derrota, você não vai chegar onde você pensa. E creio que esses 3 anos pra ti te fez aprender a chegar onde é hoje, que nem os 15 anos jogando bola. Oxe, quanto dia eu perdi já, e quanto eu já ouvi milhares de vezes, e por aí vai. Agora fala, meu talento. E aí, quando a gente sempre para, né? Eu tenho essa ideologia aqui que eu não gosto de perder e tudo mais, mas pra gente crescer, é na dor. É na dor. E quando a gente sente dor, a gente tá perdendo algo. A gente tá deixando de ganhar algo pra poder ganhar algo lá na frente. Então, eu acho que o saber perder é algo muito interessante, né? Quando eu, por exemplo, por que você não desistiu do mercado financeiro? Você ficou 3 anos perdendo dinheiro, trabalhava, colocava grana da bolsa de valores, perdia. Mas por que você continuou? Eu acho que é aí que tá o segredo, cara. Eu sei saber pra onde eu vou. Eu falo bastante isso aqui dentro pra vocês, mas acho que pra galera de casa, acho que o grande segredo desse cara que tá aqui, do Neto, é porque eu sei pra onde eu vou. Então vai perder, vai doer, vai ficar sem nada, vai. Mas eu sei onde eu vou, não tem problema nenhum. Ah, mas dói, tá tudo bem. Eu sei pra onde eu vou, acabou. Eu sei, com 40, eu tô com 32 hoje. Isso aqui tá sendo gravado. Eu sei o cara que eu vou ser com 40, mesmo que eu perca tudo amanhã. Porque eu não é sobre o que eu tenho hoje, mas é sobre o que eu tenho aqui dentro hoje. Não é sobre o que eu tenho financeiramente hoje, mas sobre o que eu sou hoje. E não, mas é que você é muito, não. Não, é que eu sei ouvir. E tem pessoas que só sabem falar, e essa é a diferença. Mas segue o baile, eu tô aqui hoje... Eu quero que seja desse formato mesmo.
O Bruno falou a história dele, eu quero que seja uma troca de Mas ideia aqui bem manda bacana. do talento Team, pô. Eu quero saber. Então. Quero saber se tu ganhou. Então Ou pegou em segundo lugar. Então foi algo muito engraçado, porque Porque um cara ganhou, e aí, como ele ficou doente, tu assumiu o lugar dele. não foi algo muito engraçado. Ai, que vacilão. Foi algo muito engraçado porque eu acho que um mês antes, eu tava tocando teclado na igreja lá em Eldorado. Tipo, tinha acabado um ensaio, eu acho que do grupo de louvor, eu peguei e fiquei tocando teclado. E aí, o filho do pastor da igreja de Eldorado, ele pegou e falou pra mim, pô, um dia tu vai tocar lá no congresso, pra aqueles 4 mil adolescentes. Aí eu falei, cara, vou, mas vai demorar muito. Isso um mês antes, tipo, do talento tinha, do talento. Que era uma competição. Não sei se é talento Team, tá, gente? Eu tô falando o nome, mas era assim, não era? Era talento Team. Era talento Team. E essa competição, explicando pra você aí que não conhece, né? Juntava músicos adolescentes de todas as igrejas, de determinadas regiões. E nessa competição, não tinha nada a ver com espiritual, tudo mais, se era bonzinho, se era rico, se era pobre, não. Você tinha que ser bom no instrumento que você tocava. Se você fosse ruim, você era desclassificado. Que parar pra pensar. Mas eu vou falar algo polêmico aqui, cara. Vou falar algo polêmico aqui. Se a gente tem que... Se a gente tem que oferecer o nosso melhor pra Deus, o porquê que num evento de 4 mil pessoas, a gente vai colocar pessoas que não apresentem um talento técnico pra poder soar de forma agradável no ouvido das pessoas que estão lá assistindo. Então, pra mim não faz sentido. Então, o motivo dessa competição era justamente essa. Só que não contava talento, não. Depois do processo, tinha um preparo espiritual, onde a gente tinha que se aprofundar na parada. Até porque não adianta nada você ser bom e ter um relacionamento com Deus horrível. Não adianta nada. Nada mesmo. E aí, eu peguei e falei pra ele, cara, vou, mas vai demorar muito. Eu tinha 15 anos. 15 anos? 14 anos. Isso foi em 2015. Eu tinha 14 anos e ele falou, pô, Samuel, você vai sim. Eu falei, eu vou fazer o talento aí e vamos ver no que vai dar. Beleza. Gravei um vídeo, postei lá no YouTube, né? Copiei o link do YouTube, mandei lá no e-mail deles lá. Fui classificado pra final. Olha aí. Tá chegando. Tá chegando. Aí na final... Perdeu. Muito engraçado. Na final foi algo muito engraçado, né? Porque nesse dia, nessa competição, quem participou, eu fui como baterista, o meu irmão foi como tecladista, e o Lucas, inclusive um grande abraço pra você, meu irmão. O Lucas, que era baixista lá em Eldorado, ele foi como baixista. E nessa competição, apenas eu ganhei. E os dois perderam. E aí eu falei, Teu irmão perdeu? O meu irmão e o Lucas perderam. Fernando, azedou, hein? Perdeu pro teu irmão que é mais novo, hein? E aí eu falei, eu vou ficar sozinho aqui, cara, no meio de uma galera que eu nem conheço, mano. O que vai ser? E aí ganhei a competição, toquei no evento com 15 anos de idade. Quando chegou no dia do evento, a minha mão pingava de suor e falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aquela multidão, aquele mar de gente, eu falei, meu Deus. Mas enfim, a partir daí eu fiquei fixo, né, na equipe. Eu fiquei fixo até o ano de 2018. No ano de 2018 eu saí, porque o meu pai, ele pastoreava a igreja no bairro Barra do Braço, em Eldorado. E aí, por conta de logística e tudo mais, eu acabei saindo. E no ano de 2019, eu voltei. E, vamos lá, o meu sonho era ser baterista, não era? Era. Eu morando aqui em Santos, eu conseguia, a minha visibilidade ia ser muito maior. Muito maior. Muito maior. Então, em 2019 e 2020, o meu sonho era, quero ser baterista dessa igreja e é isso. Para eu poder, a visibilidade aumentar, conhecer outras pessoas, tudo mais, e virar baterista aqui. Só que a realidade foi cada vez mais batendo na porta. E resumindo, não deu certo. Não deu certo. E aí, aquela pressão de pai e mãe, né? Você precisa fazer uma faculdade. Você precisa fazer um curso. Você precisa arrumar alguma coisa pra fazer. Porque, você tá com 18 anos já. O seu irmão, ele começou a fazer direito. Já tá se formando em direito.
Aí o seu primo bibibi, aquele seu outro primo não sei o quê, e começou aquele papinho. E aí eu falava, meu Deus do céu, e agora, velho? Aí beleza. Veio pandemia. Na pandemia, tive alguns problemas psicológicos na pandemia, porque eu sou uma pessoa muito pilhada, muito pra cima. E por conta do confinamento e tudo mais, enfim, não vou dar tanto detalhe, porque a gente tá aqui pra falar de coisa boa. E a pandemia, no meio da pandemia, né, eu consegui uma oportunidade de emprego pra vir pra cá, pra Santos. E foi um turbilhão de emoção, porque eu tava ruim psicologicamente. E aí foi uma briga dentro de casa, porque a minha mãe, com aquele sentimento de mãe, ela queria me proteger e não queria deixar eu ir. Lógico. Só que eu, como homem, falando, meu, eu vou ir porque eu quero fazer a minha vida, eu quero, meu, que eu vá pra Santos nem pra trabalhar de lixeiro. Tá certo. Ah, mas não é ruim, né? Não, claro que não. Então. Claro que não, é uma oportunidade de emprego. Lógico. E aí, consegui um emprego como auxiliar de instalação de internet. Não vou falar o nome da empresa, porque por enquanto não tá patrocinando, então não vou falar o nome da empresa. Isso. E arrumei emprego nessa empresa. Passou o tempo, né? Me formei não. Eu fui promovido. E ganhava um salário relativamente legal para uma pessoa da minha idade. Isso era 2022, só que eu pensei, falei, meu, eu tô com 22 anos, tô ganhando isso daqui, e a minha ideia é de enriquecer. Baterista não vai dar certo. O que eu vou fazer? E aí foi onde eu pensei em empreender. E aí comecei a pensar em alguns negócios. E... será que eu falo? Será que eu falo? Vai ter O que eu pensei? Será que eu falo? Enfim, meu time vai ter que cortar aqui de edição. Vou falar. Eu tentei empreender dentro da empresa que eu trabalhava. Eu tentei... Deixa um barulho de martelo aí, gente. Tem alguém aqui na... Eu tentei empreender dentro da empresa que eu trabalhava, montando uma prestadora de serviços. Por quê? Como que funciona uma empresa de telecomunicação? Uma empresa de telecomunicação tem os técnicos que fazem as instalações das internets, só que uma parte dessa mão de obra é mão de obra terceirizada. E eu queria montar a minha equipe, porque eu vi uma falha, né, em alguns processos, e eu queria montar a minha equipe de instaladores para poder prestar serviço para a empresa. Resumo da ópera. Não deu certo. Não deu certo. E aí eu pensei, eu fiquei muito triste, né? Quando recebi um não. Falei, meu, Samuel, não vai dar. Não vai dar. E eu pensei, falei, meu, o que eu posso fazer para eu poder ganhar dinheiro sem depender de ninguém? Porque querendo ou não, ali eu tinha uma dependência. Lógico. E aí eu comecei a assistir Shark Tank Brasil. E no Shark Tank Brasil eu comecei a observar os Sharks. Naquela época era o João Apolinário, o Felipe Tito, a Carol Pfeiffer, o Semesato, tinha mais um jurado lá, eu não lembro quem era. E eu fui analisando cada um, para ver o que cada um fazia. E na que eu mais me identifiquei ali, eu falei, meu, o que vai demandar o meu esforço para eu poder aprender é o que a Carol Pfeiffer faz, que ela trabalha com o mercado financeiro. E aí eu comecei a estudar mais um pouco sobre o mercado financeiro. Só que eu pensei, meu, eu tô sozinho nisso daqui, eu tô estudando sozinho, não tenho ninguém para me dar um suporte. E foi aí que eu falei com um grande colega meu, inclusive um abraço para ele, falei com o Nil. E falei, pô, Nil, eu comprei esse curso aqui, cara, só que, velho, eu precisava de alguém para poder me ajudar nessa parte. Para poder estar aqui do meu lado, para poder me auxiliar, né? Porque quando a gente tem alguém do lado, o caminho se torna muito mais leve, o fardo, né? E ele falou, pô, o filho do pastor Sérgio Pousa, ele trabalha com isso aí. Eu falei, trabalha com isso aí? Aí eu falei, mas quem é esse cara aí? Isso daí em 2022. Aí eu falei, esse daqui, ó, o Neto Pousa. Aí, beleza, né? Ele me mostrou o seu Instagram, eu falei, pô, o cara é famoso. O cara tem uma relevância aqui. Aí eu falei, vou ver qual é que é desse cara. Peguei, mandei uma mensagem pro Neto. Mandei uma mensagem, fala aí, irmão, beleza? Quanto que eu preciso para poder começar no day trade? Eu falei isso. E aí, passou 2 dias e o Neto só respondeu, boa noite. Boa noite, irmão. Pum. E aí só respondeu isso, né? Aí eu peguei e falei, pô, Nil. Eu tava fazendo. Falei, pô, Nil, esse cara aqui, pô, não me respondeu? Sei lá, tá de sacanagem? Você consegue ver que tem 2 histórias, né?
Tem uma que eu fui gente boa e a outra eu só dei boa noite. Falei, pô, tá de sacanagem, pô. Tu me apresentou o cara nem me responde. Ele falou, não, pô, porque a vida dele é corrida e tudo mais. Foi na época que você tava atendendo 180 pessoas por mês lá. Então, E aí, hoje eu entendo, mas eu falei, pô, que cara vacilão, pô, nem me deu uma atenção. E aí passou acho que mais um dia, e você pegou e falou, pô, irmão, desculpa, tudo mais, toda a correria. Então, aí você me especificou. galera, então já me perdoe agora aí, tá? Você... Já me perdoe. Você especificou pra mim os primeiros passos de como começar no day trade. Aí eu falei, beleza. Aí passou um mês, você foi dar uma palestra na igreja. Foi. E aí eu tenho um outro hobby também, que eu gosto muito de fotografar e gravar vídeo. E aí o que eu fiz? Falei, meu, esse cara tá... Ele faz o que eu gosto de fazer. Então... vou tentar desenrolar uma ideia com ele aqui. O que eu fiz? No meio da palestra dele, tirei um monte de foto da hora, gravei um vídeo bacana. E quando acabou a palestra dele, no mesmo instante, eu peguei e mandei a foto pra ele. Mandei uma foto pra ele, ele pegou e falou, pô, irmão, que legal. Tu tem mais conteúdo aí? Eu falei, tenho. Posso te mandar. Mas só se você me ensinar a operar no mercado da Bolsa de Valores. E aí ele pegou, não sei o que se passou na cabeça dele nesse momento, e a gente foi se conhecendo, e comecei a fazer a mentoria com ele, de planejamento financeiro, e nesse momento eu estava passando por alguns problemas, né, alguns problemas internos, e envolviam um pouco das pessoas que eu amava, e aí na mentoria o Neto pegou e falou, cara, o que você acha de você trabalhar comigo? Aí eu falei, não. Tem jeito. Acho que eu sou, sem brincadeira, caçador, pô. É. O que você acha de você vir trabalhar comigo? Talentos. E eu falei, cara, bora. Não pensei duas vezes. Você seria um bom olheiro, eu acho, no futebol, né, cara? Eu acho que eu seria um bom olheiro no futebol, cara. Seria, sem dúvida. E aí... foi assim, a gente fazendo a mentoria, né? A gente foi conversando. Quando deu um determinado prazo de tempo, pedi demissão da minha empresa e comecei a trabalhar com você. E a ideia principal foi eu trabalhar como videomaker do Neto. Foi mesmo. Como videomaker do Neto. Tá. E eu fico muito feliz porque antes eu peguei o finalzinho do Big Mind. E eu fico muito feliz e me sinto muito honrado porque eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro de todos. Claro, né? Primeiro foi a Maitê, óbvio, né? Não tem problema, não. É. Isso aí tá em casa. Mas eu fui o primeiro a estar aqui dentro da tão famosa NP Company, né? E eu me sinto muito honrado por tudo isso, porque... lembra que eu falei pra você que eu sempre tive pra mim que eu ia ser rico? Que eu ia ser uma pessoa muito bem-sucedida? E antes de eu conhecer o Neto Pousa, eu tava perdido. Eu falava, meu, o que eu vou fazer, cara? E aí eu tava frustrado também, porque eu tentei empreender e não deu certo. E... quando você... na verdade, foi a Maitê que falou pra mim até... eu lembro desse dia até hoje. A gente tava saindo do escritório, tinha dado algum problema, você teve que desmarcar uma porrada de mentoria numa tarde, porque você precisava atender alguma coisa. E a Maitê pegou e colocou a mão na cabeça e falou, Samuel, pelo amor de Deus, você vai ter que começar a fazer as avaliações pra poder desafogar o Neto. Eu peguei e pensei, por que não? Porque nessa época, não sei, mas eu acho que você não tinha um plano de contratar vários estrategistas. Não existia nada disso na minha cabeça, era simplesmente eu fazendo e madeira, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de executar tempo, eu gosto de ajudar, de ver pessoas sendo transformadas sem parar. E com isso eu aprendi a ganhar dinheiro, então nesse momento, eu não ia parar, não. Não ia mesmo. E aí, no meio desse tempo, né? Eu peguei e falei, opa, peraí. Eu começar a trabalhar como estrategista, cara? Que da hora. Vou ter a vida do Neto. Isso, é isso aí. É o primeiro pensamento, né? É onde aí. todo mundo quer ter, só que Tá bom. ninguém vê a parte do corre, né? E é difícil, né? É. Galera, olha, hoje eu sempre falo isso em todos os episódios, porque, cara, é uma das coisas mais bizarras. Só que assim, eu gostaria de ter o dom e o poder de trocar por um dia. Mas que não tivesse só as condições, talvez, de social, né? Mas eu acredito trocasse tudo, principalmente a mentalidade também. Eu não ia querer. Eu queria que pudesse pegar todas as coisinhas assim. Eu falo pra Maitê em cada que é a figurinha do Homem-Aranha segurando o trem.
E É isso mesmo. nas costas. Mas, Neto, mas e por que você tem tanto prazer em fazer isso? Porque nunca foi sobre mim. Eu tenho uma vertente que, se eu tenho que seguir o que o maior homem da história fez, que é Jesus, que foi escolher 12 pessoas para que essas 12 pessoas propagassem uma mensagem e transformassem outras vidas, talvez no mundo espiritual eu não seja o melhor de todos, não, eu sou bem falho em muita coisa, mas eu sei que a habilidade que Deus deu na minha mão de levar a educação financeira, cabe a mim essa responsabilidade de formar novas pessoas para que a gente possa ir propagando isso. Então, quando eu me sinto muito cansado, é muito engraçado isso, que eu sinto vontade de falar, cara, e aí é aquele comparativo, né? Eu estou cansado em casa e daqui a pouco eu escuto alguém falando, nossa, Neto, tua vida é mó de boa, né? E aí tu fala assim, cara, não é isso. Só que, nesse meio fio entre querer parar tudo e viver do que eu tenho hoje, e tá tudo bem, mas e largar essas vidas, pra mim tem uma ponta muito importante, que eu não sei que raio, que conexão que tem com o Papai do Céu mesmo, que chega sempre uma mensagem no meu Instagram, ou no meu WhatsApp, ou um áudio. Inclusive, vou contar que o mestre Everaldo, né, me mandou, que em 2021, o pai do Bruno, que tá aqui, ele me mandou uma mensagem esses dias atrás, eu tava mexendo no meu WhatsApp, eu vi um número que eu não conhecia, tinha uma mensagem dele, ele me perguntando sobre mercado financeiro, sobre mercado de renda variável. Então, olha que doido tudo isso, né? Olha a complexidade que é. Imagina se eu tivesse parado pra viver só por mim. Talvez eu pude naquele momento não ter agregado algum valor dentro da vida dele. Mas hoje eu tenho certeza que a gente agrega algum valor dentro da casa dele. Totalmente. Louco isso, né? De raciocinar, né? E é mó engraçado, Neto, você falando isso, comecei a lembrar de alguns detalhes. Os nossos pais, os meus pais e os pais do Neto são pastores da mesma igreja, da mesma denominação. E foi muito engraçado porque em 2020... Isso é legal também. Em 2020, eu morava com meus pais em Itanhaém. E foi bem na transição ali de quando eu saí da casa dos meus pais para vir para cá, para Santos. E na mudança dos meus pais para Miracatu, de Itanhaém para Miracatu, quando meus pais foram mudados, os pais do Neto, eu nem fazia ideia da existência dele, os pais do Neto saíram da casa, meus pais saíram da casa, e quando a gente saiu... A gente tava em Miracatu. Você estava em Miracatu, né? É. Os pais do Neto foram morar na mesma casa que eu e a minha família moravam, e a gente foi morar em Miracatu. Foi uma troca. Tava. Louco, né, mano? Foi uma troca. E tipo assim, eu acho que não sei se seu pai se ajudou na mudança, não sei. Mas é doido porque tudo tem o tempo certo, né? Talvez se eu conhecesse você naquela época, a gente não estaria trocando ideia aqui. Nunca. E assim, tudo tem um tempo certo pra todas as coisas, né? Isso primeiro tá escrito. E um ponto muito importante pra vocês levarem em casa é não se desesperem. Eu sei que dá medo, eu sei que dá frio na barriga. Eu sei que existe um e agora, porque eu também passo isso na minha cabeça. Mas primeiro, aquele que eu acredito, aquele que me guarda, ele não dorme, essa é a primeira coisa. E o segundo ponto é, se existe algo para ser feito, por que é que você ainda não está fazendo? Você tentou todas as oportunidades, você usou tudo aquilo que você tinha na mão. Neto, mas eu não tenho oportunidade, mas o que você ainda deixou de lado? Por que você não criou a sua oportunidade ainda? Então, enquanto você falar, cara, eu tentei tudo, quando você não usar essa frase, eu tentei de tudo, em todas as áreas, pode ter certeza que ainda existe uma oportunidade de você fazer o novo, tá? Existe uma oportunidade. Ah, Neto, mas eu tenho 50 anos. Existe. Eu tenho 60. Existe. A vida é muito mais sobre o que a gente pode fazer daqui pra frente do que o que a gente fez. É muito doido, porque você consegue entender a minha vida agora, mas você não consegue valorizar a anterior. Você quer o Neto de agora, mas você não quer o anterior. É muito doido tudo isso. Mas repara só que a gente pode ter sempre a oportunidade do presente pro futuro. Mas o passado é sempre uma memória que vai ficar ali. Se você ficar se alimentando dela, talvez você não alcance um futuro diferente do presente que você tem hoje. E é muito doido. Naquela parte eu acho que eu não cheguei a encerrar. Da parte que eu tinha certeza pra mim que eu ia ser um cara muito rico. Um cara muito bem sucedido. E quando eu tava aqui, quando eu trabalhava lá na Telecom, até mesmo quando eu comecei a trampar aqui com você como videomaker e tudo mais, eu tinha vontade de ser operador no mercado financeiro, sim, mas eu não conseguia enxergar ainda como eu poderia me tornar um Samuel multimilionário daqui a um determinado tempo. Só que quando a Maitê falou aquilo pra mim, eu falei, opa, peraí, tem como?
E aí, quando ela falou aquilo pra mim, eu comecei a desenhar na minha mente, né? Eu falei, opa, peraí, se eu fizer isso daqui, se eu tentar estruturar isso daqui, eu vou conseguir chegar em tal lugar, que quando eu chegar nesse tal lugar, eu vou poder fazer isso pra poder chegar naquele outro lugar. E tudo isso, cara, primeiramente Deus, mas agora aqui publicamente, agora eu quero agradecer a você por tudo aquilo, cara, que você proporcionou pra mim no início. Não vou chorar. Tudo aquilo que você proporcionou pra mim no início. E... cara, hoje eu consigo enxergar isso. E o mais bizarro é que... não vou chorar. Além de eu conseguir visualizar tudo isso, eu vou ajudar outras pessoas a irem comigo. As pessoas que estão ali do outro lado da tela, elas vão estar indo junto. Mas é aquilo, é pra quem quer. E eu tô disposto a ajudar todo mundo que quiser ir junto. Eu tô disposto a fazer cada mentorado meu que falar, Samuel, eu um dia quero ter R$1 milhão na minha conta. Você quer? Então, cola comigo que a gente vai fazer isso daí acontecer. E por conta de todo esse movimento, por conta de tudo isso que aconteceu, a NP tem 10 meses de vida. E a gente já vivenciou muita coisa, cara. Muita coisa. Não como Samuel videomaker, mas como Samuel estrategista. O Samuel, o primeiro estrategista. Porque idealizamos algumas coisas, não deu certo. Tentamos idealizar outras coisas, não deu certo. Aí tentamos idealizar também e colocar em prática outras coisas e também não deu certo. Mas tudo isso em um curto espaço de tempo. Só que aí a gente começou a falar, opa, peraí. Vamos parar e realmente organizar o que a gente precisa fazer. E agora a gente tá vendo os resultados que tudo vem acontecendo. Primeiro veio a Dom. É uma N coisa. Aí agora começou a vir uma Churrada de coisa. E é aquilo, cara. Eu tô contigo. Não, uma honra. Um negócio legal, acredito que vale compartilhar dessa trajetória da história, é a importância de quanto mais rápido você tentar, mais rápido você vai errar e mais rápido você vai corrigir. O problema é que você já quer começar acertando e às vezes você acaba se desmotivando por conta disso. Mas quanto mais rápido você executar algo com a ferramenta que você tem na mão, mais rápido você vai entender a real necessidade do que você precisava para que você possa ser mais assertivo. Um exemplo prático é como se você pegasse... cara, para que eu possa fazer um bom vídeo, eu preciso da melhor câmera da Terra, que nem essa que você tá me vendo agora. Mas pode ter certeza que o dia eu comecei com uma webcam em casa, no quarto, que era VGA a imagem. E a gente pode estar usando uma Ultra 8K, sei lá, da peste do que tem esse negócio. Eu não manjo dessa área não, né? Só os meninos que manjam muito aqui. É de cinema aquela... Mas a grande verdade, a grande real de tudo... a grande real de tudo é que... se eu não tivesse um começo, talvez eu não estivesse falando nessa câmera aqui. Se eu não tivesse tentado e errado várias vezes, eu não saberia chegar nesse momento. E o que me fez fortalecer, até antes de começar esse episódio, estavam falando, cara, como que a gente pode... como que você se comunica bem, né? O que acontece? Você é um cara baita leitor de livro e tal. E, tipo assim, hoje eu me forço mais a ler porque... Neto, você se força, assim, porque eu, de verdade mesmo, eu não gosto. E é difícil, mas eu não gosto. Eu prefiro hoje, com as redes sociais, com a internet, tem audiobook de tudo, então eu vou vendo isso, ou através de podcast. Mas quando eu agrego algum valor à minha informação, ou acrescento um vocabulário novo, o poder das minhas palavras e raciocínio mudam. E aí entra sempre a importância do ciclo. Você está olhando aqui 2 meninos jovens, né, que estão aqui entendendo algo que talvez você, mais velho, não está ainda. Como assim, né? Eles vieram aqui, não tem nada combinado do que a gente fez. A gente senta aqui no podcast com todos os convidados e assim a gente sai daqui pra frente. E um ponto que eles estão me ensinando, porque eu sou assim, mas é bom aprender todos os dias e que talvez em casa você precise aprender, é sobre ser grato a quem te estendeu a mão. E às vezes você pensa, mas por que eu não tô evoluindo? Porque você esqueceu de agradecer. Então começa a entender isso, que pra mim é muito grande isso que vocês estão fazendo, que vocês estão falando, que parece até... que, nossa, a gente combinou tudo, mas simplesmente eu falei, rapaziada, senta aqui comigo e vamos gravar. E os caras toparam a ideia e os assuntos foram pingando. Tanto que o nosso tempo já tá quase estourando do vídeo e eu queria fazer em 2 blocos, mas a grande ponta é que não tem como fazer isso porque
vocês falaram o que vocês queriam falar. E é doido isso. Então aí você vai pensar assim, e como que eu chego no caminho de R$1 milhão com um cara de 19 anos me ajudando, ou um cara de 22 anos? De verdade, se nesse episódio você tá aprendendo a ser grato, imagina como ele vai ser para te levar até o caminho do 1 milhão. É muito mais fácil quando falar de dinheiro do que de sentimentos. A palavra dinheiro, ele é um projeto ali, ele é um nada, é um conteúdo que te dá valor a comprar alguma coisa. Mas o seu interno, quando você aprende isso, pode ter certeza que o dinheiro vai ser o menos dos seus problemas, porque você consegue entender o real valor das coisas. No outro ponto, a prosperidade é isso. Bom, pra gente ir pra parte final, porque eu quero fazer em 2 blocos, e aí eu sou muito grato a tudo isso, mas eu queria que você pudessem trazer uma experiência rápida de uma avaliação que vocês fizeram. Não precisa falar o nome da pessoa, nada, mas se você puder lembrar a profissão, como estava e o que aconteceu durante essa avaliação, só pra galera entender mais ou menos o que a gente faz também. Tá. Pode começar. Querem começar? Pode começar, Bruno. Pode começar. Eu tenho 3, assim, em mente que foi muito legal quando eu fiz. Mas eu vou... Das 3 é o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo parâmetro. Mais uma, quando eu fiz, ela trabalha num pet shop. E até uma amiga em comum sua. E ela fez e ela tem uma qualidade. E ela tem um plano, ela tem uma visão pro futuro que pra vida dela é muito boa. Só que ela não conseguia enxergar isso. E numa simples conversa, numa simples avaliação, que muita gente tem medo, não entende, não se prende, não consegue falar, a gente conseguiu trazer consciência. Eu gosto de trazer essa palavra e levar pro pessoal. Ali a gente não quer imprimir nada pra você, a gente só quer te dar esse conhecimento, essa consciência pra você. E quando a gente fez essa avaliação, ela ficou, caramba, perdi tempo. E tipo, isso é o pior sentimento, né? Que você não tem o que fazer contra isso. Perdi tempo, não tem como voltar atrás. Ela falou, mas agora eu sei o que eu posso fazer. E, tipo, ela foi grata. Aí passou 3 semanas, assim, não deu nem um mês. Ela, tipo, começou a ver resultado. Ela, o que eu tô fazendo? Já tá dando certo, já tá andando. E outra, é o meu barbeiro, que meu grande amigo, ele fez a avaliação, ele começou a mentoria. A gente conversou, eu falei, pô, irmão, você tem maior qualidade, você pode tirar um dinheiro a mais. Aí ele, será? Tal, ficou meio assim. Aí a gente mostrou, elaboramos ideias juntos. E aí essa semana ele corta cabelo, né? Aí tem aquela pomadinha pra sair com o cabelo arrumado. Aí eu falei, pô, tu pode fazer renda extra? Não, tu não precisa só cortar o cabelo, tu pode trazer outras maneiras. Aí nisso ele, pô, verdade, aí ele comprou. Aí isso, uma semana, assim, coisa de 3 dias, ele vendeu umas 4. Tirar. Aí ele chegou e, pô, tipo, obrigado. E aí, milhares de ideias, ele, não, eu posso ganhar dinheiro de tanta forma, eu não tava tendo essa noção. Então essas avaliações, tipo, que mexeu, que já deu resultado, né? Isso é uma coisa que move muito. Nós somos novos, somos jovens. Falar de dinheiro já é um tabu para pessoas mais experientes. Imagina um menino novo falando. E quando a gente traz resultado, não tem o que falar. Não tem o que falar. Você é jovem, por que você está falando de dinheiro? Tá bom, vou te mostrar meu resultado. E a gente mostra isso. Não é se gabando, mas é porque o nosso produto é validado. A gente consegue mudar vidas. Não só nós, se quiser pegar o exemplo do Neto, então esquece. Quantas pessoas mudou o parâmetro. Então, ver que quando eu falei, não, é possível, então eu consigo ajudar a pessoa do A ao Z, do mais novo ao mais velho. Então, é isso que tem como, essas avaliações que... Irado. E voltando uma parte que você falou, isso que o Bruninho falou da parte da gente ser novo, quem consegue ter sucesso na vida, quem consegue se dar bem na vida é quem erra mais rápido. Mas pra você errar, você tem que tentar. Então, quem tenta mais é aquilo que você falou. É quem erra mais rápido. E pegando um caso, fiz inúmeras avaliações nas minhas redes sociais, tem diversas provas sociais lá de pessoas que foram transformadas através do planejamento financeiro. Mas se tratando de avaliação gratuita, uma que me marca muito é de um casal onde tanto o homem quanto a mulher, eles têm 45 anos, os dois têm 45 anos e a renda da casa hoje é R$18 mil. Só que, desde quando eles casaram com 25 anos, ou seja, eles estão há 20 anos juntos. Desde quando eles casaram, eles nunca tiveram paz quando o assunto era dinheiro. Nunca viam dinheiro sobrar, sempre estavam endividados e não via saída para nada. Não conseguia enxergar uma saída, uma luz. E já faz
de acordo com o que eles me passaram, né? Já fazia 5 anos que eles estavam tendo essa remuneração de 18 mil reais por mês. E você que tá aí do outro lado da tela deve estar pensando, né? Meu, mas 18 mil reais e não vê sobrar nada e mesmo assim ficar devendo? Tem muita gente mesmo. E nessa avaliação, eles contaram um pouco da história deles pra mim. E eu falei, vamos lá, gente, vamos traçar um plano aqui. Pegamos os custos fixos, um pouco dos custos variáveis, montei um plano pra eles. E a maior dificuldade que eles iam precisar enfrentar era dizer não pros prazeres que eles tinham, pros hobbies dele, pros hobbies deles por apenas 2 meses. E quando eu mostrei isso pra eles, eles falaram, o quê? Só 2 meses? Para eu poder ver 5 mil reais, 6 mil reais sobrando na minha conta? Eu falei, sim, você tem que esperar 2 meses. Para quando você terminar o ano de 2024, você ver 60 mil reais na sua conta. E eles começaram a rir. E eu falei, meu, mas por que vocês estão rindo? Aí o homem falou, que o homem, né, ego, ele falou, cara, eu não acredito no que eu tô vivenciando agora. Principalmente porque eu tô do lado da minha esposa. Mas precisou um menino de 22 anos falar que para eu poder viver uma vida extraordinária, era só eu dizer não para algumas coisas. Bizarro. Então, essa foi a avaliação financeira que mais me marcou. De diversas que eu fiz, foi essa que mais me marcou. E, inclusive, eles vão terminar o ano de 2024, eles têm um sonho de viajar para Cancún. E eles vão viajar para Cancún no final do ano, graças ao planejamento financeiro. Mas é legal falar sobre isso, sim, porque, primeiro, eu não vou destinar tudo que foi construído ao longo do tempo e entregar em mãos de pessoas que não estão preparadas. Não, as pessoas todas que estão na minha volta, elas estão preparadas. E outra, nós respiramos isso, nós vivemos isso. Então, é igual você em qualquer lugar e o atendente te oferecer aquilo que você está buscando. Aqui, independente da idade que o cara tiver, ele vai te entregar aquilo que é o produto que nós temos aqui dentro. E isso é muito legal, essas 3 avaliações, na verdade, que vocês compartilharam. A gente vai para a reta final. E eu queria que vocês, começando pelo Samuel agora, e depois o Bruno, e aí eu vou fazer o fechamento. Eu até pensei aqui rapidinho, falar assim, não, vou deixar os caras fazerem o fechamento, que um dia vai ser eles que vão assumir, mas vamos deixar para um próximo momento isso aí. Vamos fazer o seguinte, eu queria que você pudesse dar uma frase, falar alguma coisa para quem tá do outro lado. Eu vou colocar na situação do Bruninho, antes de estar aqui, do Bruninho, que agora é Bruno Reis, né? Então não é mais do Bruninho. Eu queria que você pudesse falar algo para aquele Bruno. Se você pudesse estar na frente dele agora e ele tivesse naquela situação perdido, você pegasse na mão dele e falava, o que você falaria para esse cara? O Bruno, antes de conhecer a Jesus, né? Eu separo minha vida assim, né? O Bruno, antes de conhecer a Jesus, o que conheceu, que ele fez a melhor escolha da vida dele, que não teria outro caminho, não teria outra coisa. E uma frase, uma coisa que eu tô lendo bastante, Salomão foi o cara mais inteligente da Bíblia, né? E aí ele tem uma frase, e a gente trabalha com dinheiro. E dinheiro é uma coisa que a gente busca, a gente trabalha, a gente troca nosso tempo, o nosso trabalho é o quê? A gente deixa de fazer nossas coisas, trabalha e ganha o dinheiro. Então é uma coisa preciosa. Mas tem uma frase que fala que correr atrás do dinheiro, correr atrás dessas coisas é como correr atrás do vento. De nada adianta. Então, o Bruno de antigamente, ele acertou, ele fez a melhor escolha e a única. Então, para continuar firme, esse é o caminho, continuar firme que as coisas vão dar certo, que nem você comentou, tudo tem o seu tempo. Então, é isso, não tem outra coisa. Eu comento muito, eu e o Samuca, a gente tem uma amizade muito forte, a gente fica aqui dentro do escritório o dia inteiro e a gente sempre entra nesse assunto, palavra de Deus. E aí a gente entrou num assunto até, um pouco me estendendo aqui, de Paulo, né? Que Paulo foi um dos maiores pregadores e aí ele está num momento muito triste, assim, né? Da carreira dele, assim, de Paulo de pregador. Que ele estava triste, tinham prendido nele, batido nele, e aí ele fala assim, no meu pior momento, mundano, porque ele não tinha nada, ele estava com frio, com fome, com tudo, mas ele tinha tudo, né? Que era a presença de Deus. Então ali eu ganhei tudo, foi ali que tudo mudou. Então hoje eu tenho tudo, por mais que eu comento com ele, ele brinca, que nem quando você fala não, às vezes eu falei, irmão, se um dia Deus falar que eu vou sair da NP, que eu não vou ter casa, que eu vou morar na rua, é difícil de falar isso, mas se eu estiver com ele, tá tudo certo. É isso. E tu, Muquinha, fala aí agora pra galera, Samuel Estevão, dá o teu papo aí pro Samuel de colocar aí, antes de chegar em Santos, o que você falaria pra ele? Cara,
Eu acho que antes de chegar em Santos, é muito difícil falar, porque eu tava passando num momento muito, muito turbulento ali na minha vida, mas falando pro Samuel que acabou de chegar em Santos, eu ia falar o seguinte, cara, continua sendo esse moleque pilhado, grato, mas nunca conformado. Continua sendo esse moleque, você vai conseguir chegar onde você quer se você continuar desse jeito, se você não descansar. Não para, foca onde... Aquele teu objetivo que você tem muito claro na sua cabeça, que todas as vezes antes de dormir, você consegue visualizar. É isso aí. Todo aquele objetivo que antes de você dormir, isso acontece de verdade. Parece loucura, doideira. Mas isso acontece. Todas as vezes antes de dormir, eu consigo visualizar aonde eu vou conseguir chegar. Isso é bizarro. Não sei como que isso acontece, mas isso acontece. Continua sendo essa pessoa. Seja sempre grato a Deus, mas nunca se conforme. É isso aí. É isso. Bom, vocês conseguiram entender um pouco de como funciona dentro da nossa casa, aqui na nossa sede, onde está sendo essa gravação agora. E realmente é essa sinergia. Do cara mais novo até o mais velho aqui dentro. Nós temos pessoas dentro da NP com 41, com 45, com 19, com 22. Mas um grande diferencial é o estilo de mentalidade. São pessoas que decidiram se descolar daquilo que estava levando ela para um lugar onde não era benéfico e decidiram se juntar para que pudesse transformar mais e mais vidas. E por conta disso, eu já vou deixar disponível para você que está assistindo ou que está escutando aqui. Para quem tá assistindo é mais fácil, na verdade, né? Porque tem aqui no canto desse vídeo aqui tem um QR Code onde você pode estar chamando a NP Company para que você possa fazer um planejamento financeiro, para que você possa entrar em contato com uma dessas duas lendas aqui e possa trocar uma ideia sobre como tá a sua situação. E de verdade, gente, posso falar friamente, para você que tá escutando isso aqui, isso é transformador. Eu não tô falando algo... Eu não colocaria o meu nome, a imagem, o NPcast para afirmar algo que eu tivesse dúvida, não. Tudo aqui que a gente tá fazendo, todo o exercício que a gente faz semanal para poder trazer mais conteúdos, para poder trazer cada vez mais personalidades aqui dentro, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a nossa sociedade, eu jamais iria falar algo que fosse prejudicial. Não, muito pelo contrário. Eu sei pelas quantidades de vida que, graças a Deus, eu pude ser um canal de bênção. Agora eu, graças a Deus, consegui fazer com que esses caras que estão na minha frente se tornem esses canais para que outras vidas possam ser transformadas. E tá na hora da tua, de uma vez por todas, tu parar de brincar, de tentar ser feliz e colocando esse depósito no dinheiro, sendo que nem conscientemente você está entendendo o que está acontecendo dentro da sua casa. E por isso que a NP Company é um lugar onde eu sei que a gente pode te ajudar. Bom, encerrando esse episódio épico aqui, que vai ser um primeiro pra gente guardar para nossas vidas e futuramente a gente... Talvez um dia vocês me convidem no podcast de vocês. E eu quero falar aqui pra você que tá em casa, que tá nos escutando mais uma vez, vai lá, deixa o seu comentário, o que você achou deste conteúdo. Já clica no botão de se inscrever, clica no sininho. Isso fortalece demais tudo que a gente tá fazendo. E se você tá escutando pelo podcast ou pelo Spotify, vai lá, clica no coraçãozinho para que você sempre seja notificado de cada novo episódio que sai todas as segundas-feiras às 20 horas. Meus garotos, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Samuel. Galera, um grande beijo a todos vocês e até a próxima segunda-feira e tchau, tchau!